Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Clube do Livro. O livro que nós estamos estudando é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. E agora, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo se chama Sentimentos. Nesse capítulo, nós vimos que a maneira como você reage aos sentimentos dos seus filhos importa muito. Porque sentir é uma necessidade básica. Todos nós sentimos, todos nós, de uma forma ou de outra, expressamos os nossos sentimentos. E com as crianças não é diferente. Quando você responde aos sentimentos dos seus filhos de uma forma sensível, isso vai ajudá-los a também criar uma relação saudável com os sentimentos deles. E isso vai educá-los emocionalmente para que eles fortaleçam a sua inteligência emocional e consigam sair das situações de uma maneira mais tranquila. Ignorar ou negar os sentimentos de uma criança pode ser muito prejudicial para ela no futuro, principalmente para a saúde mental. Quando nós somos confortados e reconfortados por nossos pais, qualquer que sejam os nossos sentimentos, maior é a chance de nós adotarmos uma visão mais otimista e menos suscetível à depressão, a crises de ansiedade, por exemplo. Porque nós entendemos que ali nós temos suporte, nós temos a quem recorrer, isso nos ajuda a emocionalmente estarmos mais tranquilos, né? Eu falo nós, mas me referindo à criança. Quais são as possíveis reações, então, aos sentimentos, né, que a gente pode ter quando a gente fala dos sentimentos de uma criança? Uma delas é a repressão. O que é isso, né? Afastar os sentimentos intensos. Então, a gente fala assim para a criança, não exagera, não é nada demais, levanta, coragem, engole o choro. Quem nunca ouviu essa expressão? E uma outra possível reação dos pais aos sentimentos da criança é a dramatização. Então é assim, a criança está sofrendo, o pai chora junto, fica histérico, imagina que a dor que aquela criança está sentindo é tão dela quanto desse pai ou dessa mãe, né? Nesses dois exemplos, a criança pode começar então a esconder os sentimentos. Então quando o pai reage repreendendo ou dramatizando, em um próximo momento a criança pode não mais querer demonstrar os seus sentimentos porque ela percebe que isso afeta os pais. Então isso pode tirar os pais do eixo. E aí ela começa a esconder o que ela sente. E por que ela começa a esconder nesses dois casos? No primeiro exemplo, que é a repressão, porque ela vai achar que você não se importa mesmo. Eu estou aqui me sentindo mal, estou falando com os meus pais e eles estão falando que o meu sentimento não importa. Então, da próxima vez eu não vou manifestar o meu sentimento para os meus pais. E numa segunda oportunidade, engole o choro, na dramatização, é porque eu acho que o meu pai vai sofrer tanto quanto eu estou sofrendo. Por isso, eu opto por esconder o meu sentimento. Uma outra possível reação dos pais aos sentimentos das crianças é a contenção. Então, conter seus sentimentos significa que você sabe reconhecê-los e validá-los. Se você consegue fazer isso por você, também vai ser natural fazer essa contenção para os seus filhos, né? Então, por exemplo, se a criança está triste, eu não vou parar de dizer para ela, não fica triste. Às vezes ela ficou triste por um motivo que para ela é muito importante. E a gente precisa validar esse sentimento. Então, como é que eu posso confortar essa criança? Posso te dar um abraço? Você está triste? Eu posso te dar um abraço? Eu posso ficar aqui com você? Nós podemos ficar juntinhos aqui? Eu estou aqui do seu lado? Se a criança souber que ela será vista sem ser julgada, será muito mais fácil ela compartilhar com você o que está acontecendo. Muitas crianças, inclusive, não compartilham com seus pais questões importantes que acontecem, por exemplo, quando eles não estão próximos, na escola ou na aulinha de dança. E às vezes elas estão sofrendo bullying, sofrendo algum tipo de abuso e não confiam em dizer isso para os pais, porque ou os pais não vão se importar com o que elas sentem ou vão dramatizar muito.
E quando a postura do pai é uma postura diferente, isso significa que ela fica mais livre e ela tem mais confiança de compartilhar tudo o que acontece, né, com esses cuidadores. Eu falo pais aqui, mas eu quero me referir aos cuidadores, eu quero me referir, né, a todas as pessoas que de certa forma convivem com essa criança. Então, por que é tão importante assim validar esses sentimentos, né? Porque a maneira como nós lidamos com os nossos sentimentos influencia em como os nossos filhos vão aprender a lidar com os sentimentos deles também. Então, o importante é, toda vez que uma criança está sentindo algo, a gente não pode criar uma batalha em cima daquilo que ela está sentindo. Por exemplo, se ela está dizendo que ela não quer ir para a escola, e aí normalmente o que a gente faz? Você vai e pronto. A sua obrigação é ir para a escola. Então, você tem outras possibilidades de fazer isso, como por exemplo, né? Você está odiando a escola agora, hein? Então, eu estou reconhecendo aquele sentimento dela. Ela está dizendo que não quer ir para a escola. Eu falo, olha, tá ruim ir para a escola? Você não tá gostando de ir para a escola nesse momento? Aí ela já vai, opa, meu pai e minha mãe tá falando diferente daquilo que normalmente eles dizem. Então, deixa eu escutar o que eles têm para falar. E aí, eu quero ensinar uma técnica, então, né, que o livro propõe, não é uma técnica minha, claro, a gente está falando do capítulo do livro, que ajuda nesse controle aí, nessa contenção dos sentimentos. Então, o que é importante? Primeiro, definir os seus sentimentos, ao invés de deixar que eles te definam. Por exemplo, às vezes a gente fala que é triste, mas a gente está num determinado momento triste. Então, eu estou triste, mas eu não sou triste, né? Esse sentimento ele não me define. Então, no lugar de dizer estou triste, diga que você está se sentindo triste nesse momento, né? Então, é passageiro, não é algo definitivo. Neste momento, estou me sentindo triste. E fale muito sobre os seus sentimentos, né? Quanto mais eu falo sobre sentimentos, mais eu educo a minha criança também a falar sobre os sentimentos dela. E quando a criança ainda não consegue se expressar, eu não sei falar se eu estou triste, se eu estou com fome, se eu estou ansioso. Usar imagens e desenhos nos ajuda muito. Inclusive tem vários livrinhos, né, que falam sobre emoções, tem emocionários, que o pai pode usar, os pais podem utilizar como recurso para ajudar a criança a identificar as emoções dela, mas também para ensiná-las, né, o que é quando eu estou triste, o que normalmente eu sinto quando eu estou triste. Esses livrinhos, inclusive, podem ser apoio nessa educação emocional. Aí vem a grande confusão, porque a gente acha que quando a gente valida os sentimentos da criança, a gente está sendo permissivo. Que quando a gente fala, por exemplo, da educação positiva, a gente fala de uma educação sem limites, e não é nada disso. Né? Não significa que você vai ser extremamente permissivo e que você só vai fazer aquilo que a criança quer. Não é assim. Então, por exemplo, a criança quer tomar sorvete. E nesse momento, você não pode dar sorvete a ela. Não significa que você vai ter que oferecer o sorvete a ela. Você vai conversar com ela, dizendo que você compreende o que ela está sentindo, sabe que ela está triste, que ela está chateada, porque nesse momento ela não vai tomar o sorvete, mas que um outro momento mais oportuno e explicar os motivos pelos quais naquele momento ela não pode tomar o sorvete. E não vai ficar falando, cala a boca, menino, vamos embora, né? Esse sorvete não pode. Então, assim você só vai piorar e, como eu disse antes, criar uma batalha em torno daquilo que poderia ser algo resolvido de forma mais fácil. Vai ser sempre fácil, a criança vai concordar todas as vezes? Não. Mas isso é treino, é prática. Cada vez mais você vai entender qual é a melhor forma de falar com a sua criança, quais são as técnicas que a ajudam, né? Porque cada criança é diferente, então o jeitinho de cada um, à medida que você vai aplicando essas técnicas, é que você vai descobrindo o que funciona melhor para sua criança. E uma questão importante é que nós não vamos... É triste e doído de ouvir isso, né? Mas nós não vamos conseguir que os nossos filhos sejam sempre felizes e que eles não vão experimentar, por exemplo, sentimentos negativos.
Todos nós experimentamos sentimentos negativos e vivemos momentos desafiadores. E quando a criança tem esse suporte em casa, quando ela sente que esse sentimento dela é validado, de que ela pode sentir o bom, mas ela pode sentir o ruim também, ela pode ter os bad days dela, existem pesquisas que comprovam cientificamente que essas crianças, inclusive, são imunologicamente mais fortes. Né? Isso, porque elas se sentem ouvidas e compreendidas, afeta diretamente na imunidade dessas crianças. O capítulo traz uma história triste, mas que pode acontecer em qualquer uma das famílias, que é a história do Lucas, um garotinho de 10 anos, que tentou suicídio porque ele acreditava que era um peso na vida dos pais. E como é que ele chegou a essa conclusão? O pai e a mãe trabalhavam fora e nunca tinham tempo para ir. Chegavam à noite em casa, muito tarde, já estavam cansados, ou o Lucas estava dormindo, ou chegava para brincar, para contar alguma coisa que aconteceu, eles não tinham paciência para ouvir porque estavam cansados do trabalho. E o Lucas acabava passando mais tempo da vida dele na escola e com os cuidadores. E aí ele começou a sentir que ele não era bom, que ele atrapalhava a rotina daquela casa, porque chegava no final de semana, os pais iam colocar pendências em dia de coisas pessoais que eles não conseguiram resolver e o Lucas sempre estava em segundo plano. Então ele começou a criar na cabecinha dele de que ele não era importante para aquela casa e que ele atrapalhava a rotina dos pais dele. Que os pais estavam sempre reclamando, que estavam muito cansados, ele tinha que dar atenção pro Lucas e não sei o quê. E isso foi gerando, né, um complexo no Lucas que ele, né, tentou o suicídio. Neste caso aqui, foi uma tentativa que não se concretizou e os pais buscaram apoio e reverteram a situação e fizeram, né, todo o trabalho para estarem mais próximos do Lucas, para que ele seja a prioridade, não as outras coisas, e para que eles conseguissem organizar o tempo, revezarem entre um e outro para estarem mais próximos dos filhos. Mas o alerta que fica é de que quantos de nós não priorizamos as nossas crianças? E eu acho que a mensagem mais importante nessa história é de que o amor não se delega. O amor, o cuidado, se eu optei por ser pai, se eu optei por ser mãe, se eu optei por ter um filho, ele precisa ser prioridade. É lógico que eu tenho uma série de outras coisas para fazer, mas eu preciso dar atenção, estar próximo, eu sou responsável por essa vida. E aí é importante a gente pensar que antes que isso aconteça, que nós não podemos deixar que isso aconteça, chegar nesse ponto da criança se sentir um peso, sentir, né, que está atrapalhando a vida dos pais, que ela não deveria, inclusive, ter nascido, e se atentar contra a própria vida. Imagina, a gente, uma criança de 10 anos. Crianças, elas refletem aquilo que a gente faz, né? Eles são reflexos, são espelho. Então, se eu estou emocionalmente bem, se eu consigo controlar os meus sentimentos, se eu sou inteligente emocionalmente, o meu filho também vai copiar, né, esses instintos e ele vai conseguir ser mais inteligente para controlar e gerenciar as suas emoções. Então, o exemplo é extremamente importante, é um ponto também que é bem abordado aí nesse capítulo. E aí tem um trecho desse capítulo que eu gosto muito, que ele fala assim que quando a pessoa não está se sentindo bem, porque tem algum problema, porque tem uma situação para resolver, na maioria das vezes a gente não quer alguém que vai lá e resolva a situação para a gente. Isso acontece muito, né? Alguém vem para oferecer ajuda e ela quer te dar palpite, quer falar o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, só que essa pessoa é outra pessoa, não é você. Cada um resolve dar conta dos seus processos da sua forma. Então é muito mais importante que a gente esteja ali para ser o suporte do que para dar as soluções. Naquele momento, a pessoa que está passando por uma situação difícil, ela quer suporte. Ela quer saber que tem alguém ali, que ela pode chorar no ombro, que ela pode desabafar, que ela pode conversar, ou que ela pode escolher não falar nada. E aquela pessoa tem que respeitar.
né? Então, às vezes a gente quer que a pessoa fale o que está acontecendo, me conta, não sei. Eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou te ajudar. E não é assim. Muitas vezes a pessoa quer ali um conforto, um consolo, só alguém para estar junto. E aí quando a gente fala de abuso, por exemplo, de que a criança está sofrendo bullying na escola, se ela não tem confiança em você sobre como ela pode tratar os sentimentos dela, ela não vai te contar. E aí depois a situação chega para você quando algo muito grave já aconteceu. Então, ele traz até um exemplo, né, do professor de piano que passa a mão na perna de uma menina. Se ela não tivesse essa confiança de conversar com os pais a respeito disso, e os pais a confiança de acreditar nela, talvez essa situação poderia ter evoluído para algo muito mais sério, muito mais grave. Outro aspecto importante é que às vezes a gente pensa que o que é bom pra gente e o que foi bom pra gente também é bom para os nossos filhos. E nem sempre é assim. Eles são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Então, às vezes a gente acredita que o que nos faz feliz também faz os nossos filhos felizes. E não é assim. Então, quando, por exemplo, o seu filho está mal-humorado porque encontrou um milho no pastel e ele não gosta de milho, você adora milho e você ficaria feliz de encontrar um milho no pastel, a gente não pode subestimar esses sentimentos. Porque cada um sente e fica feliz por coisas diferentes. Às vezes o que eu acho bom, você não acha bom, né? Eu vou citar um exemplo pessoal de que eu amo mar, eu amo praia. E as minhas filhas já, né, não gostam tanto assim. Gostam, mas não tanto quanto eu gosto. E eu preciso respeitar isso nelas. Então a gente precisa encontrar formas de fazer coisas que as agradam, mas que também nos agradam. E aí isso vai se equilibrando, né? A hora a gente faz o que é bom para um, a hora que a gente faz o que é bom para o outro. E também a importância de aceitar todos os humores. Nem todo mundo acorda feliz e sorridente todos os dias. Nós ficamos de mau humor porque os nossos filhos não podem ficar. Porque a gente tem que exigir que eles acordem bem, felizes, animados todos os dias. Então é uma questão de respeito, inclusive, com uma outra pessoa, que é um outro ser humano diferente do que nós somos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obrigação de ser feliz, né? De que nós não podemos sofrer, nós não podemos ser tristes. E isso é muito contraditório porque nós vivemos num mundo onde a gente está sujeito a viver todos os tipos de experiências e durante a nossa vida a gente vai passar por várias fases de decepção, de alegria extrema, de realização de sonhos não realizados. Com os nossos filhos não vai ser diferente, né? Então, toda a existência envolve prazer, mas também envolve dor. E aí a gente aprendeu que a gente precisa anestesiar a dor. Quando a gente anestesia a dor, surgem uma série de outros problemas. Por exemplo, tem gente que anestesia a dor fazendo compras. Comprando. Tem gente que anestesia a dor nas drogas, no álcool. Cada um reage de uma forma porque a gente aprendeu que a gente não pode sentir a dor. E a gente precisa sentir a dor. A gente precisa sentir a dor para aprender como transformar esse sentimento e modificá-lo e aprender com ele. Então, nós temos momentos onde a gente vai precisar sentir, sofrer, chorar, sentir, doer, para que a gente consiga transformar isso sem a necessidade de usar um recurso para anestesiar. Sabendo que aquilo vai passar, de que aquilo está me tornando mais resiliente, mais forte, de que eu vou aprender com aquela dor. E aí uma questão importante que ela traz é que você não pode diminuir, por exemplo, a tristeza e a dor e aumentar a felicidade e a alegria. Então você está vivendo um momento difícil. Daí você arruma alguma coisa para anestesiar esse momento. Usei droga. O meu problema acabou? A minha dor deixou de existir? Por isso eu fiquei mais feliz? Não. Então, quando eu nego um sentimento, seja ele positivo ou negativo, eu não vou elevar o outro, né? Todos os demais vão diminuir junto com aquele sentimento que eu neguei. E aí, quando a gente ensina isso para os nossos filhos, eles entendem que eles não precisam ter
coisas, que eles não precisam ter subterfúgios para vencer os desafios deles, mas que eles podem transformar esses sentimentos, se reconectarem, né? Principalmente se eles têm ali do lado de uma rede de apoio forte que entende isso e que está ali para dar o suporte que eles precisam. E às vezes as pessoas têm a ideia, né, de quanto mais eu tenho dinheiro, quanto mais eu tenho posses, mais fácil é a minha vida e menos eu sofro. E não tem nada a ver com dinheiro, né, com riqueza. Tem a ver com conexão e com aquele ambiente que eu crio dentro da minha casa e de como eu ensino as minhas crianças. E porque o que eles aprendem em casa, né, o que eles vivenciam aqui, se torna um mapa para eles percorrerem o caminho deles quando eles estiverem, né, adultos, quando eles estiverem vivendo as suas próprias vidas sem o suporte de um pai ou uma mãe ali 24 horas dentro, né, de casa. E aí ela reforça muito a questão da tática que a gente usa para distrair os nossos filhos dos sentimentos deles, né? Principalmente quando são sentimentos negativos. E que essa capacidade que a gente tem de distrair as crianças, na verdade, não é algo bom. Ela se compara a uma manipulação. Na verdade, a gente pode dizer que é uma manipulação de sentimentos. Então, se a criança está triste porque o sorvete dela caiu no chão e não tem como comprar outro sorvete. Aí o pai, olha o passarinho, né? Distrai de alguma forma. E aí um típico exemplo que se tem é o exemplo da vacina, da injeção, de tomar um remédio. Que a gente distrai as nossas crianças e às vezes a gente mente para elas. Criança nem adulto gosta de tomar injeção, de sentir dor. E aí o que a gente fala? Ai, não vai doer nada, né? Enfermeira adora dizer isso para criança. Fica tranquilo, não vai doer nada. E não é assim, vai doer, a gente sabe que vai doer, então a gente não pode mentir para a criança, mas a gente pode encontrar ferramentas para ajudar essa criança. E aí a gente pode usar, por exemplo, ferramentas para ajudar a criança a passar por esses momentos, porém sem estar desviando, né? Sem estar mentindo para ela. O exemplo da vacina, então, a criança vai tomar a vacina. Você não vai dizer para ela que não vai doer. A gente vai falar para ela assim, olha, enquanto você toma a vacina, a mamãe vai ficar passando a mão no seu cabelinho e acariciando a sua testa. Então, você vai prestar atenção aqui na mamãe, no carinho que a mamãe está fazendo. E aí você vai desviar o foco para a vacina em si, mas ela vai saber que ela vai estar sendo vacinada e que ela vai sentir sim dor, mas você vai estar dando atenção para outro comportamento, né, para outra ação. Eu me lembro que as minhas filhas, quando eu era crianças elas são, né, quando elas eram pequenininhas e a gente levava para tomar vacina, meu esposo sempre levava um fone de ouvido e colocava uma música que elas gostavam. E aí ele dizia, ou eu dizia, vai doer um pouquinho, né, vai ser desconfortável, mas vamos ouvir a música? Vamos aqui ouvir a música para ajudar a passar esse momento com mais facilidade? E assim elas se acostumaram e elas nunca deram trabalho para tomar vacina. Reclamavam, sentiam dor, sabiam que ia doer, mas sabiam também que teriam um confortinho ali da música, de algo que elas gostavam para poder passar aquele momento de uma forma mais tranquila. Isso acontece também muito quando tem mais de uma criança brincando e disputando brinquedo. A gente tenta enganar a criança de alguma forma ali para poder não viver aquela situação de conflito, né? Distrai ela de alguma forma, às vezes deixando ela desconfortável, mas quando a gente priva ela de viver esses momentos, a gente não ensina para ela como é ser compreensiva, né? Como é viver uma situação de conflito, né? E como é que a gente lida com esses momentos difíceis. Quando o seu filho, quando você frequentemente distrai o seu filho para não viver situações difíceis, você priva ele de entender como isso funciona no dia a dia e como é que ele pode lidar com essas situações difíceis.
ele nunca vai saber como é que se sai de uma situação difícil, porque ele está sempre distraindo toda vez que uma situação se distraindo toda vez que uma situação difícil aparece na vida dele. Um outro exemplo que a gente faz sempre, né, quando de distração, quando a gente vai sair de casa, criança pequena não quer que o pai saia ou a mãe saia. Aí alguém pega, leva pro fundo, dá um sorvete, vai brincar com a criança, e aí a mãe sai de fininho, o pai sai de fininho, escondido. E aí depois a criança se sente enganada. Cara, minha mãe foi embora, ela me largou, ela me abandonou. Né? E às vezes a gente olha muito mais com os nossos olhos de pais, né, querendo privar a criança do sofrimento, mas a gente não olha pelo viés da criança, que depois vai se sentir enganada, que vai se sentir traída. Poxa, minha mãe saiu e nem me deu um tchau direito. É muito mais fácil você voltar e falar assim: olha, filho, a mamãe vai precisar sair. Eu sei que você não quer que a mamãe vá, mas eu vou voltar. Eu sei que você está desconfortável com isso, que você vai ficar triste, mas eu preciso ir. Agora você quer dar um abraço apertado, um beijo na mamãe. E aí, daqui a pouco, né, daqui a tanto tempo, a mamãe volta e a gente fica juntos novamente. Então, é muito mais justo com a criança, e aí ela vai ter que aprender a lidar com aquele sentimento de que você foi e que ela nem sempre vai ter tudo que ela quer. Mas, né, isso é um treino. À medida que isso for acontecendo, da próxima vez ele, poxa, minha mãe foi e voltou, ela falou a verdade. Então, no outro dia vai ser um pouco mais fácil para ele lidar com esse sentimento. Afinal de contas, é muito normal que alguém, né, que a gente fique triste quando alguém que a gente ama vai embora. Então, a nossa mãe está saindo de casa, nosso pai está saindo de casa, lógico que eu vou ficar triste. Mas ele vai aprender que você vai voltar e que as coisas depois vão ficar como estavam. E aí você vai precisar sair várias vezes e ele vai aprendendo e vai se regulando, né? Vai conseguindo se controlar emocionalmente. E aí, sempre que isso acontecer, né, você vai demonstrar, sem exagero, preocupação. Eu sei, meu amor, que você está triste porque a mamãe vai sair, mas eu preciso ir, né? Sempre manter a calma, não deixar a criança chorando sozinha. Então, acalma a criança, pega no colo, né? Não distraia com outra coisa. Ela precisa aprender a lidar com aqueles sentimentos difíceis. Acolha, né? E aí, às vezes, não é você que vai estar com a criança, mas quem vai ficar precisa fazer esse papel quando você está saindo de casa. Quem que vai acolher a criança? Quem vai estar ali para ela não ficar chorando? Ou se ela estiver chorando e ela vai chorar, que ela não fique chorando sozinha. Então, a gente quer que os nossos filhos não sofram, que eles aconteça tudo de lindo e maravilhoso na vida deles, né? Como se a nossa vida tivesse sido tudo de lindo e maravilhoso, e não é assim. E aí a gente cria crianças fracas emocionalmente. Então, nosso legado como pais, a nossa responsabilidade é de estar ali sempre disponíveis para eles, de sermos a acolhida que eles precisam, o acolhimento que eles precisam, de sermos fortes, de passarmos tranquilidade, mas também de cuidarmos da gente, de saber lidar com as nossas emoções, porque eles são reflexos daquilo que a gente demonstra e daquilo que a gente faz. E para finalizar, né, nós precisamos ensinar as nossas crianças a expressarem seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né, ou negativos, positivos ou negativos. Quando ela consegue verbalizar isso, ela também consegue entender e encontrar possíveis formas de se autorregular e ajuda você, enquanto adulto, também a entender como é que você pode ajudá-la. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, então curta aí e clica no sininho lá para continuar acompanhando o nosso Clube do Livro. E nós vamos então, daqui a alguns dias, para a nossa próxima aula, que é o 4º capítulo do livro. E o nome dele é Criando os Alicerces. Vejo vocês em alguns dias. Tchau!